Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal. Hoje vamos iniciar mais uma reunião sobre a CPI do Covid-19. Hoje trataremos sobre as oitivas. Vou passar a palavra para o doutor para nos explicar o procedimento. Bom dia. Bom dia. Na última reunião, nós encerramos a fase relacionada à perícia. Foi votado em comissão a proposição do vereador Tiago, onde foram feito um ofício, né? Onde foram relatados quesitos complementares aos que já haviam sido feitos, né? Essa resposta chegou, acho que todos tiveram acesso, né? Esses documentos, essa resposta, ela vai ser carreada aos autos, né? Como eu já havia dito na outra, a perícia, a intenção dela não é e nunca vai esclarecer 100% o mérito, né? Ela vai dar instrumentos para que se possa chegar a uma conclusão ou uma interpretação, etc., né? Hoje, o próximo passo, né, será a comissão deliberar acerca da necessidade de oitivas ou não. Ou seja, vai ser preciso ouvir partes, ouvir pessoas ou não. Eu vou passar para o presidente, isso vai ser votado, mas antes, se ele quiser abrir para alguma consideração, né, aí, presidente, é a sua palavra. Doutor, bem esclarecido. Eu quero, assim, até manifestar pessoalmente também. Eu, analisando as documentação, né, eu não vi fraude alguma, né, no que foi enviado para a gente. Só uma falta mesmo, né, às vezes, de documentação prestada para o perito. Isso realmente houve, né? Então, dentro dos documentos que foi passado para casa, das respostas do perito, né, a única coisa que eu vejo que às vezes não pode estar concreta é só mesmo a falta de documentação que não foi vindo. Então, assim, pelo prazo agora não adianta solicitar, porque eu já vi que não dá tempo, né? Então, assim, é como o senhor falou aquele dia, de qualquer forma, depois dos relatórios prontos, né? Os relatórios vão ser encaminhados, automaticamente encaminhados para o Ministério Público, né? Encaminhado uma vez para o Ministério Público, se o Ministério Público achar que necessita de solicitar essa documentação, para eles que solicite, né? Eu quero abrir a palavra também para os colegas, para manifestarem, né? Peço que mantenha a ordem, por favor, entendeu? Cada um quiser manifestar, e depois a gente faz a votação das oitivas para ver se vai haver a necessidade ou não, se todos estão de acordo ou não. Só antes, vereador, o senhor tocou no relatório, só para esclarecer. O relatório final, ele é feito e ele é votado na comissão. Certo. Os membros têm o direito de apresentar um relatório em à parte, caso entendam. Ainda que esse relatório não seja aprovado na comissão, porque é óbvio, só vai ao plenário o relatório aprovado na comissão. Uhum. Mas se ele não for aprovado, ele vai juntamente com outro aos órgãos, de uma forma ou de outra. E você fez uma referência interessante, porque esse relatório ele vai junto. O Ministério Público, né, entendendo algum indício ou não, o relatório ele pode ser favorável ou não, né? Ele pode solicitar os autos, porque é óbvio, os autos ficam aqui, porque os autos são muitas páginas. E ele tem o poder também de notificar o município e solicitar algum documento que ele entenda, né? E aí sim formar a sua convicção e decidir se havia ação, se não havia, se
arquiva, etc, etc. Ok. Tá? Por questão de respeito, eu vou passar a palavra ao colega Hernando primeiro, é o nosso vereador mais velho da casa. Fica à vontade. Tá, então, bom dia a todos, né? Bom dia. Então, o presidente, seu presidente da comissão, do meu ponto de vista, se não tem, igual você diz, que não tem maiores, como que fala, as condutas estão em linha, se não Fraude, tem algum desvio, se daqui o Ministério Público ainda vai rever isso, então eu estou de acordo com a sua palavra aí, viu? É isso aí. Danilo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. A gente, cada pessoa tem o seu gabarito em conhecimentos, né? E aqui na cidade de Iguapé, pela primeira vez, vai haver 2 CPIs, né? E estudando os documentos, presidente, igual eu estudei, vim, olhei, tirei tempo para ver, a gente como um leigo e vendo números, a gente vê que que houve sim resposta para todas as perguntas que foi feita pela CPI, né? Então, eu faço de mim as suas palavras, a gente tem o Ministério Público que depois vai acatar e ver se tem alguma coisa que ele vai pedir a mais ou se vai arquivar, igual o nosso defensor aqui falou, né? E eu faço de suas as minhas palavras também. Tiago. Se o novo colega quiser se manifestar antes, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tá. Bom, presidente, com todo respeito, o senhor sabe muito bem do respeito que eu tenho com o senhor. Aproveitando que a reunião está sendo transmitida, o meu nobre par aqui acabou de falar que leu, estudou bastante. Eu não quero ficar aqui entrando em polêmica, eu não vou te fazer pergunta direta, nem para você, nem para o Hernando, nem para absolutamente ninguém. O que eu vou fazer é uma afirmação aqui para todos que aqui estão, para todos que nos assistem, né? Até a título de registro. Eu, de fato, li, página por página, não só desse relatório pericial, como de todos os documentos que nos foram entregues e estão nos autos. Criou até uma certa indisposição num grupo de WhatsApp, onde eu fui muito incisivo, que eu queria todos os documentos digitalizados, né, para que eu pudesse ter comigo e para me facilitar a leitura também, que eu consigo fazer através do meu computador. Então, com essa documentação, só em Belo Horizonte eu estive 3 vezes. E uma delas eu participei de um curso, onde foi ministrado por um promotor de justiça, e eu levei ao conhecimento desse promotor de justiça boa parte dessas informações que aqui estão tramitando nessa casa. Esse foi um dos promotores. Fora esse promotor, eu levei a 7 outros advogados, entre Belo Horizonte, Campinas, Brasília e, por último, agora em São Paulo, que tive a oportunidade de visitar o gabinete de uma vereadora lá, que me recebeu muito bem, a vereadora Sandra Santana, que disponibilizou a equipe dela. Por mais de 4 horas eu fiquei sentado com advogados, com contadores, com administradores, com um corpo técnico dentro de uma Câmara Municipal que talvez seja uma das maiores casas de leis do mundo, que está do Brasil. Eu posso garantir para os senhores que, ao mostrar isso daqui e parte da documentação, o espanto foi geral. Do promotor a Belo Horizonte, onde tive a oportunidade de participar, como todos os outros mais, não só dos advogados, como outros colegas parlamentares de outras casas que conversamos. Isso daqui não conclui absolutamente nada. Para, de fato, eu gostaria também, nós podermos entregar para a sociedade a resposta que a sociedade tanto clama, era preciso sim mais agilidade, era preciso sim das oitivas. Eu já tenho certeza que vai ser votado contra, né? O meu voto é favorável sim às oitivas. Seria de suma importância para nós encontrarmos, né, as inconsistências que estão muito claras aqui no relatório pericial. Eu li página por página e fiz isso hoje, porque não tive tempo de fazer antes.
Dando início pelos quesitos que eu solicitei que fosse votado, para que fosse reformulado e o perito respondesse novamente para a comissão, no quesito 1, aonde pergunta da resolução do SESMG número 7165/2020, aonde nós perguntamos se houve ou se essa resolução explícita a necessidade de se fazer 3 cotações. Aqui a resposta do perito foi a seguinte: não cita procedimentos quanto à dispensa de cotações. Em conversa com o administrador, eu não me recordo o nome dele, mas que presta serviço para essa casa, da Mercury. Anderson. Isso. Eu não tive tempo de conversar com ele o quanto gostaria, mas numa breve conversa que tive com ele, a resposta dele foi exatamente a mesma. Isso é lei, isso é obrigação. A secretária de saúde, departamento público nenhum, mesmo com essa resolução 7165 de 2020, ela isenta uma explicação clara e transparente da tomada de decisão de compras pelo ordenador da despesa. Ou seja, o mínimo que se espera era que a secretária de saúde ou qualquer outro responsável antes fizesse 3 cotações, mesmo que a lei, a resolução, isenta o município de proceder com as licitações, que é um trâmite mais demorado. As cotações ou a justificativa do porquê eu estou comprando de determinada empresa, isso é lei, há de ser feita. E não houve em absoluto nenhuma despesa ordenada pelo município, pela Secretaria de Saúde. Eles sequer fizeram uma cotação, uma só, para falar assim: não, eu estou comprando essa máscara aqui dessa determinada empresa, mas eu cotei na empresa A, B e C. A empresa mais barata era a empresa A, portanto compramos da A. Não fizeram em nenhuma. Movimentaram mais de 2 milhões de reais sem sequer fazer uma só cotação. A única cotação que houve foi por parte da instituição Santa Casa. Quesito 2. A pergunta que nós fizemos sobre o laudo pericial, identificar através da documentação enviada se o professor de educação física está lotado na Secretaria de Saúde. A resposta do perito: a perícia encontra-se prejudicada para informar quais atividades exerce o professor de educação física em relação às atividades enfrentadas à pandemia, pois não foram anexados os planos de trabalhos pela Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, a Secretaria de Saúde omite as informações. Mesmo o perito não encontra essas informações aonde deveria encontrar, que é no site Transparência. Eu sequer sei quem é esse professor de educação física e se o trabalho que ele estava prestando realmente é condizente ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Porque se não é, eles cometeram um crime, utilizando um recurso que deveria obrigatoriamente ser alocado para o enfrentamento da Covid-19 e provavelmente não foi. E por aí vai. Chegamos ao quesito 4, aonde nós perguntamos do laudo pericial para identificar. Não, essa daqui até a resposta foi aceitável. A servidora Fabiana Rodrigues, ela está lotada, a diretora de departamento pessoal está lotada no gabinete do prefeito e ela foi ordenadora de boa parte dessas despesas. E dentre essas ordens de pagamento, encontra-se o pagamento de combustível utilizado por 2 servidores, um lotado na Secretaria de Estradas e outro na Secretaria de Educação. Seria de suma importância ouvir esses 2 servidores. E isso daí é só a casquinha da ferida. Seria de suma importância a intimação desses servidores para perguntá-los, para questioná-los, indagá-los. Senhor servidor que trabalha no departamento de estradas, qual o serviço que o senhor prestou, estando lotado na Secretaria de Estradas,
Para o enfrentamento do Covid-19, pagamento de gratificação, diferença de apostilamento, a perícia mais uma vez encontra-se prejudicada. Resposta do perito. Pagamento de escolaridade primeiro grau. Bom, eu não vou ficar me alongando, tomando o tempo dos demais colegas e nem ficar batendo boca com absolutamente ninguém aqui hoje. Uma coisa que eu quero deixar claro para todos os presentes aqui na casa. Se soar como ameaça, entendam como quiserem. Nós todos temos imunidade parlamentar. Eu não sou obrigado a relatar quem são as minhas fontes. E hoje eu tenho fontes que eu nem sei ao certo quem são. Se é homem, se é mulher, se está aqui em Guapé, ou seja lá onde que canto que essa pessoa está. O fato é de que as informações que eu já tenho posse vai causar um constrangimento, quiçá problemas legais para muitas pessoas envolvidas nessa comissão. Então, muito cuidado com o posicionamento dos senhores aqui hoje, porque é muito fácil jogar tudo nas costas do Ministério Público. Manda para o Ministério Público e o Ministério Público averigua. Lá existe um promotor para essa comarca, um dia por semana, com outros 2 servidores, para estar analisando todo o contexto de um município de 940 quilômetros quadrados, quase 16 mil habitantes. Aqui somos 9 fiscais do povo que temos a responsabilidade e a obrigação, como o Ministério Público, de analisar os autos, de solicitar as informações através de profissionais que possam nos esclarecer, através de uma auditoria para mostrar isso daqui. Conforme foi relatado para mim em todos os lugares que eu fui, qualquer outra pessoa que lê e tenha conhecimento de causa, isso daqui está cheio de crime. Eu não estou falando que eu acho, não. Eu estou afirmando que a secretária de saúde cometeu crime, eu estou afirmando que o prefeito cometeu crime contra a ordem pública, contra a saúde pública, através da movimentação inescrupulosa, irresponsável, imprudente dos recursos que deveriam ter sido alocados para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Ontem eu saí da minha residência por volta de 8 horas da noite com um pai de família desesperado na porta da minha casa, porque a filha dele estava no hospital, demorou a ser atendida. E eu estive lá na porta da Santa Casa, eu só não fiz porque eu não queria criar indisposição para os servidores, que todos são muito bons. Mas a estrutura é arcaica, é precária. Nós fomos atrás de recurso, conseguimos, eu, Anderson e Celcinho, já nos disponibilizamos a direcionar parte da nossa emenda impositiva para melhorar a estrutura hospitalar que nós temos. Esse dinheiro do Covid-19 poderia muito bem ter sido utilizado para isso. Ao invés de pagar professor de educação física, ao invés de pagar servidores que estão lotados em secretarias de obras e estradas que não tem absolutamente nada a ver, ou seja, se esse dinheiro tivesse sido utilizado com responsabilidade pelas equipes, principalmente pelo crivo do senhor prefeito Nelson Alves Lara, talvez a população tivesse uma unidade. Os servidores da Santa Casa, os médicos, as enfermeiras e todos os demais tivessem uma estrutura hospitalar mais adequada, tivessem uma remuneração mais digna do que isso que a gente vê hoje. E os cidadãos não passariam pelo constrangimento, pela humilhação de chegar na porta de um hospital, ficar com uma criança 2 horas esperando o atendimento e ter que ir embora com o filho doente sem sequer ter recebido o atendimento. Porque o médico é ruim, o enfermeiro é ruim? Não, eles são ótimos. Mas poderia sim ter mais médico, poderia ter ginecologista, poderia sim ter mais enfermeiros, e todos poderiam ser melhor remunerados se o prefeito tivesse responsabilidade ao gerir o dinheiro que é do contribuinte, ao invés de falar que ele é qual que é o adjetivo que ele usa, com tamanha avidez, me fugiu a palavra. O que ele deveria usar, nós somos administradores, governantes.
ele governa, ele age como se isso fosse propriedade dele. Ele age como se o recurso do erário público do município fosse algo proveniente de alguma coisa que ele estivesse produzindo. Ele não produz, prefeito, vereador, secretário, nós não produzimos absolutamente nada. A nossa responsabilidade é gerar o dinheiro produzido pelo tributo, pelo suor do trabalhador da nossa cidade, do trabalhador do nosso país, para não deixar ele ser jogado no ralo, como essas 1000 e tantas páginas que estão nos autos, como essas outras tantas mais que estão aqui nesse relatório pericial que nos foi entregue, aonde mostra-se categoricamente que nem o perito conseguiu encontrar as respostas que a população tanto anseia. Se qualquer um dos senhores entrarem agora e procurarem Prefeitura Municipal de Guapé, os senhores vão ver que o site da Prefeitura encontra-se em manutenção. Um vereador de primeiro mandato, sem dinheiro, sem utilizar de recurso público, eu tenho um site no ar. O meu está funcionando e o da Prefeitura, que dispõe de dotação, de dinheiro, de recurso, de equipe, não está. Então, o que está acontecendo aqui hoje para todos os cidadãos guapeenses, e obrigado, presidente, por ter me permitido me alongar tanto na minha fala, é uma vergonha, é uma afronta contra a população guapeense. Essa CPI começou e vai terminar nessa casa com a bela e famosa pizza, mas tenham certeza que essa pizza arquitetada aqui dentro desse parlamento me possibilitou ter acesso a diversos documentos. Eu já tenho posse de todos eles e muito mais coisas que no momento oportuno muita gente vai ficar assustada. Muito obrigado, presidente. Antes da tua palavra, eu queria só dar uma palavrinha. Colega Tiago, eu parabenizo, né, pela tua dedicação, pelo teu esforço, né? Vejo muitos dessas falas tuas aí que eu acabei de falar com eles também, assim, falta de documentações, tudo, né? Mas quando eu fui convidado para ser vereador, eles não me pediram pós-graduação, eles não me pediram, entendeu? Eu vim com o meu conhecimento. Então, dentro do meu conhecimento que eu tenho, né, eu não vi, analisando as documentações, eu não vi nada de legal, a não ser essa falta de realmente documentações para o perito analisar. Então, assim, não teve a resposta do perito, porque não teve a documentação, é onde que eu solicitei, né? Mas parabenizo, né, pela tua dedicação, pela essa equipe que você, né, tem te dando essa assessoria, que isso é muito vantajoso. Eu vejo que esclarecimentos todos são pouco, entendeu? Né? Só que dentro da minha limitação, o que eu vi é isso. Então, assim, às vezes cada um tem um entendimento maior, né? Tem um estudo maior. Então, assim, para mim, o que eu entendi é o que vale. Então, assim, se vai aparecer alguma outra coisa, que você vai ter que ser analisada com pessoas que é mais especializada do que eu na parte, entendeu? Tá bom? Pode falar. Ô Anderson, obrigado pela palavra. Perdão. Então, que eu li a documentação, né? A Júlia me apresentou ali, eu consegui ler toda a documentação, até dos quesitos que foram feitos, né? E respeito a opinião de cada um, né? Como está sendo respeitada a sua, a do Tiago, pelo trabalho que ele fez, né? Danilo e do Hernandes. Então, assim, com o meu conhecimento, né? Eu não vi nenhuma irregularidade, né, tamanha de desvio de recurso, né. A documentação que foi apresentada pela Prefeitura, né, pela Secretaria de Saúde, às vezes impediu o perito de fazer uma análise mais profunda de alguns dados, né. E isso aí ficou evidente no relatório que ele apresentou, né. Mas assim, pelo que eu vi de toda a documentação e tudo, não vejo, né, alguma irregularidade. Quem sou eu para falar que é crime, né, uma situação dessa? O que cabe a nós é avaliar isso, né, da forma que compete a cada um, de conhecimento de cada um. Então, assim, eu não vejo um fator tão grande, a irregularidade tão grande dentro dessas documentações e o que o perito passou para nós, né. Em relação às oitivas, eu já falo que eu não sou a favor dessas oitivas, viu, presidente? Então, a gente vai colocar em votação, mas pelo que eu vi e analisei de documentação, eu não vislumbro assim, alguma irregularidade grave, né? Então, assim, todos os documentos, né, vão ser encaminhados para o Ministério Público, né? Então, havendo alguma necessidade, ele vai pedir isso ao município e à secretaria também, tá joia? Então, essa aí é a minha opinião.
Vamos passar a votação, então. Ela é procedida em uma votação só? Uma só. É em uma votação? Então, vamos começar novamente pelo Hernani. Você é a favor ou não das oitivas? A favor de... De que tenha as oitivas ou que não tenha? Não. Você conta isso, por favor. Danilo. Eu sou contra. Tiago. Eu sou a favor. Everton. Como já manifestei, eu sou contra. Bom, essa votação é vagas por 3 superior. Bom, eu também era favorável que tivesse, para que seja depois desse crescimento que você deu aí, para ser, ser mais analisado. Mas não depende só da minha votação. eu tenho Então, assim, certeza, é o presidente. que eu acabei de falar agora, toda explicação, né, além da gente ter um prazo muito curto, seria bem saudável. Então, assim, agora, já que não vai ter as oitivas, que isso seja relatado por mesmo o relator final, dando o relatório deles, qualquer um pode relatar, não é isso? Apresentar Aí, o relatório à parte. cada um põe, né, no seu relatório o que quiser que seja apresentado e que seja apresentado as documentações para os autos, né? Depois dessa votação, como é que funciona o procedimento, doutor? Então, como eu já disse, cada membro ele pode apresentar um relatório, porque agora, como encerrou-se a fase, os autos vão ser conclusos para o relator proceder ao relatório final. Certo. Ele é o relator, o relatório da comissão, ele que elabora. A lei permite que os membros, querendo, isso é até interessante, é uma expressão de justiça, porque se o outro membro entendeu de uma forma, ainda que de forma minoritária, ele vai ter a oportunidade de apresentar o relatório. Nós agora marcaremos um dia, né? A gente tem até uma questão pessoal sua. Não vamos marcar hoje porque vamos, né, esperar para ver, mas o prazo da CPI é 27. Creio eu que se nós conseguirmos marcar na semana do dia 20, 21, 22, 23, está ótimo. Por quê? Vai ser apresentado o relatório. Nessa mesma data, o membro que quiser apresenta o seu relatório também. Esses relatórios eles vão ser lidos pelos membros, aí, ou pela secretária, ou por algum membro, na comissão, né? E vai ser votado o relatório, se é aprovado ou não. Ainda que o relatório aprovado, aí os trabalhos da comissão se encerram com a entrega e votação do relatório. A CPI encerrou. Esse relatório aprovado é encaminhado ao plenário, a presidente, que aí, pela assessoria da casa, vai ler numa reunião e vota-se ele também. Aprovado ou não, vão ser encaminhados ao órgão MP. A única diferença é que o relatório que não é aprovado no âmbito da comissão não é colocado em votação em plenário. Isso é óbvio porque ele não passou na pré-fase, mas será encaminhado ao órgão da mesma forma, né, autuado, encadernado, e aí encerram-se os trabalhos. Entendi. Eu peço aos colegas, né, que eu sei que nosso tempo é curto ainda, eu sei que fazer esse relatório, principalmente para o Danilo, que é o relator final, né? Eu acredito que os outros membros, se tiver algum, o Tiago deve ter um relatório já ter preparado. Se pudesse, a gente fazer isso o mais breve possível, porque a minha esposa está grávida e está para ganhar neném entre dia 20, mais ou menos essa data aí que o doutor está falando. Eu sei que o tempo é necessário, mas se puder até o doutor dar como se diz, uma assessoria para eles fazer isso mais rápido, doutor, para que às vezes a gente pudesse votar isso aí lá para o dia 15, às vezes alguns colegas já devem ter algum programa também final de ano, alguma coisa, entendeu? Então, assim, o mais breve possível para a gente pôr isso em votação. A gente vai se falando no grupo, mas eu entendo que é possível apresentar entre 15, 16, por aí.
Certo. Desculpa, presidente. Fique à vontade. Bom, antes de concluir essa parte de relatório, eu queria aqui externar, se me permite, e deixar o registro aqui também, a minha gratidão, a sua conduta, a do meu nobre colega Celcinho, tá? O senhor acabou de colocar aí com relação, talvez na minha ansiedade eu me coloque algumas vezes, me expresse de maneira pouco ortodoxa, né? Mas a intenção minha aqui não é nivelar ninguém não, tá, presidente? O fato de ter formação, de não ter formação, de ter pós-graduação ou não ter, isso não me difere, não me coloca melhor do que nenhum dos nobres pares aqui não. Sou muito grato pela abertura que me deu, né? E se não fosse o senhor, essa CPI, por mais que, na minha opinião, como eu disse e mais uma vez reafirmo, vai terminar em pizza, por parte da comissão como um todo, eu tenho certeza que se fosse depender do senhor isso não aconteceria, né? Mas estamos num regime democrático e se infelizmente a posição do meu nobre colega Danilo, do meu nobre colega Everton, do meu nobre colega Hernani, do meu nobre colega Zé Milton e principalmente dele e do Hernani, que assinaram para a abertura da CPI e retiraram a assinatura, foi essa, né? Eu posso discordar, né? Mas é o regime democrático. Então, quem tem que fazer essa análise é a sociedade. E o importante é que hoje nós temos essa ferramenta que, graças a Deus, foi implementada aqui na casa e que hoje está rodando, diga-se de passagem, muito bem. E insta a salientar, graças ao serviço aí do servidor André, aproveito para deixar público aqui meus parabéns a ele, uma pessoa que se dedica, né? Tem se dedicado desde o início do ano, mesmo não tendo uma remuneração condizente e merecedora que ele deveria ter para executar a quantidade de atribuições a mais que ele exerce aqui nessa casa. Eu quero aqui externar minha gratidão, principalmente a você e ao Celcinho. E com relação ao relatório, eu não consigo precisar se eu termino ele antes do dia 15. Eu até acabei de encaminhar uma mensagem a respeito, tá? Se houver a possibilidade de adiar, não tem problema nenhum. Mas se eu não conseguir terminar até o dia 15, eu gostaria que vocês me dessem a possibilidade, mesmo o meu relatório, de lerem e aprovarem e votarem ele depois dessa data, tá? Se porventura você for agraciado com a presença, com a chegada do seu filho antes dessa data, óbvio que eu vou entender, não terá problema nenhum, né? Mas numa possível data, atendendo a sua, que é mais do que justa, a chegada de uma vida, e eu espero, peço a Deus e a Nossa Senhora que seja muito abençoado, eu não posso afirmar que eu consigo entregar dia 15, então eu vou... Aí só um ponto de procedimento. Certo. Os relatórios têm que ser apresentados, lidos e votados junto. Então, eu acho que vai ter um consenso aí para chegar numa... Bom, eu tive uma ideia aqui, a gente pode ir acompanhando para não deixar a data definida, até porque a gente não sabe, né? Isso aí não deixar perfeito. a data definida, eu peço a colaboração de todos os membros, Sim. que realmente, sim, às vezes eu estou falando aqui, às vezes pode até antecipar o nascimento, aí fica mais tranquilo para frente. A gente tem até dia 27, não é isso? Então, vamos deixar mais ou menos programado até dia 20. Certo? Em aberto até dia 20. Se algum colega, por gentileza, ver que deu para fazer antes, puder comunicar no grupo, está pronto, para a gente marcar, eu agradeço. Se não, a gente vai aguardar até todos fazer o relatório. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, eu acho que fica encerrada essa reunião. Algum quer ter mais uma consideração? Obrigado, presidente. Mais alguma coisa? Se pudesse me passar Fica, mais um pouquinho. fica à vontade. Eu quero agradecer até, presidente, aí você deixando conceder na fala, a respeito do que você comentou, o nosso colega, a respeito de escolaridade, de pós-graduação. Quando a gente vem para essa cadeira, e eu já fui em 2001 e 2004, o cartório eleitoral, ele pega todos os cadastros de quem é coligado, ele vê juridicamente quem pode, quem não pode, e tem a eleição, e a pessoa é eleita pelo povo. Então, a respeito de graduação, de saber mais, saber menos, o vereador Danilo falando, a gente contratou o perita, a gente contratou o doutor Eli para estar aqui nos assessorando, né?
E as respostas que o meu nobre colega Everton falou, que ele olhou, eu olhando, a gente é leigo, mas quem a gente contratou é doutor na área. Agora, eu me considero e acho por bem, se a gente contratou uma equipe para fazer, para progredir, para tá dando assessoria numa CPI, a gente tem que ter confiança nessa equipe, porque são profissionais, entendeu? Então eu não vou mais atrás de outra opinião em outra cidade em nada, porque nós já temos profissionais que foi cabíveis, que tinha que ser feito aqui nessa CPI. Então eu sou de pleno acordo e respeito o profissional que está cuidando dessas áreas. Por isso eu não vou pedir opinião de terceiros. E assim, igual foi tão expressado para nós aqui, tudo que acontecer, independente de relatório que o relator levar, independente do relatório que o presidente entregar, vai ser votado, vai ser aprovado, vai ser negado, mas vai ser entregue lá. Daniel, Já só sabe fazer que vai um... ser negado? Sim. Só fazer Se for o que for negado também vai, ele explicou para a gente. É isso que eu estou explanando. Só fazer uma parte, você tocou num ponto aí interessante, porque eu acho que eu posso passar essa experiência. Tanto a comissão parlamentar de inquérito, o nome já diz, parlamentar, ela é uma comissão política do âmbito do seio da casa. Sim. Como a comissão processante, que aí é mais grave, são já visando a cassação, eu já participei tanto de uma CPIs como processante, a assessoria jurídica ela vem para dar o caminho procedimental. As decisões são dos membros, porque é comissão parlamentar. Não é comissão judicial, jurídica. Né? Então é só para deixar claro, o nosso trabalho jurídico é o quê? Não seguir os ritos para que não haja vícios. Para que lá na frente alguém possa falar, isso aqui errou aqui, etc, etc. Né? Então é só para deixar claro que a natureza da CPI, acho muito válido, né? Apesar de ter convivido aqui com vocês pouco tempo, acho que é muito válido para a história democrática do município de Iguapé, essas CPIs, né? E é óbvio que pode não chegar-se às conclusões e a tudo que um membro ou outro queria, mas os autos estão aí com muitas páginas, ou seja, a gente viu que é um avanço, né? Avanço, né, etc. Então é só para deixar frisar isso. As comissões, a comissão ela é parlamentar. Então a natureza política, quem resolve são os membros que são os vereadores. O jurídico ele apenas segue o procedimento visando seguir a lei somente. Mas quem decide são os membros. Então, só para deixar claro, porque né, às vezes não há como assessor, porque o voto é do vereador. Por isso, doutor, que eu estou explanando essas palavras, porque cada um tem a sua opinião. Mas só que a gente não vai fazer uma CPI e ser votada por opinião. A gente tem que ter números, tem que ter pareceres técnicos para a gente poder estar votando. Então, para me encerrar essa fala, se a gente contratou um advogado, se a gente contratou um perita e ele nos deu os laudos periciais, juridicamente com você, um exemplo, que está aqui sendo nosso jurista. É óbvio que cada parlamentar tem a sua opinião e viu os laudos e leu os laudos e tem o seu parecer. Mas a gente tem que estar democraticamente também dentro do que a gente colheu da ferramenta que a gente leu. Entendeu? Então o que eu quero dizer é isso, não adianta eu contratar o presidente, contratar um perita, contratar um advogado e nós pegar opiniões de outros lá fora. Presidente, é só licença, isso. Ele está se direcionando, eu falei que ia evitar. Só isso, se o senhor acha que não é importante, nobre colega, pegar opiniões lá fora, é a sua opinião. Para mim é de suma importância. Tudo que eu não sei e que eu puder me balizar com a opinião de quem de fato sabe,
Para mim é válido. Eu ter saído para ir em São Paulo, na maior casa de leis do nosso país, da nossa nação, para mim foi muito válido. Se para o senhor é conveniente ficar no seu mundinho, ouvindo as opiniões e simplesmente despachando conforme a necessidade do prefeito, isso daí é um problema particular seu. Não te dá o direito de ficar me atacando com indiretas, como o senhor tem o hábito de fazer através das suas inúmeras retóricas. Sim. A minha boa vontade de estar trabalhando diferente do que mostra o senhor. Eu tenho plena convicção de que se eu te fizer 2 ou 3 perguntas simples com relação do que está escrito aqui nesse relatório, o senhor não vai saber me responder. Eu não quero te fazer passar por esse constrangimento, mas eu te peço que o senhor tenha ao menos um pouquinho de bom. Eu tenho certeza que o senhor não vai, porque o senhor não sabe. Eu não preciso. O senhor não precisa, o senhor não sabe. Eu não tenho obrigação. O senhor obrigação. é um mero despachante do prefeito. Só um minutinho que eu estava só na minha isso. fala. Eu Não, só vou te falar o seguinte: você começou, meu amigo. Você mais começou. uma vez, eu tento manter o decoro, tento manter a só... paciência, mas o senhor não permite. Você chegou aqui ameaçando, falando que tem. Ameaçando. Vamos o senhor é um investigado em cima de uma CPI. O senhor entregou a cesta básica na época de campanha eleitoral. Vou mandar sim. Isso já está correndo. No momento oportuno vai acontecer. Só que encerrar. Tenha certeza disso. Manda me caçar. Agora, Tiago. Vamos ver, Danilo. Eu não tenho problema nenhum, não. Eu não me escondo. Eu não me escondo. Não. Quem confessou que entregou a cesta básica foi o senhor, colega. Olha, vamos ver. Você é tão sabaquá. Eu sou sabaquá? Sabe por quê? Ah, tá certo. Vou sair no caminhão baú O entregando. senhor falou que saiu no caminhão baú entregando cesta com conhecimento do meu novo colega Everton. Isso está registrado em ata. Eu sou sabaquá, o senhor fez isso. O senhor, eu sou um babaca, tá vendo? Isso é quebra de decoro. Isso é quebra de decoro e está sendo gravado, nobre colega. O senhor está me chamando de babaca? Entregador de cesta básica no caminhãozinho da prefeitura. E eu sou babaca. Vocês estão vendo, minha população? É bom que vocês acompanhem aqui. Está aqui meu nobre colega me chamando de babaca. É ele, o Danilo. O Danilo da Jacutinga, que entregou a cesta básica no caminhãozinho da prefeitura em momento de campanha eleitoral. E o babaca sou eu, né? Bom, na verdade eu acho que babaca é quem votou nele, quem colocou ele sentado aqui para representar a população. E hoje o que ele entrega para você, população guapiense, é esse tipo de comportamento, despachando o que o prefeito municipal determina. Por quê? Eu não sei, eu não tenho familiar meu empregado na prefeitura não. Será que o Danilo, que acabou de me chamar de babaca, tem? Será que o meu nobre par tem algum familiar dele trabalhando, sendo empregado pelo Poder Executivo Municipal? E o babaca sou eu, mas fica aí para os senhores refletirem. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.